a fonte da felicidade. Você alguma vez já se perguntou onde posso encontrar essa fonte? Quero vos dizer agora nesse vídeo que eu encontrei. E como busco não deixar para mim as coisas e sim passar aos demais, quero vos dar a descoberta dessa que eu tive. E sabe onde está essa fonte? Na Quaresma. Claramente já estou sabendo e pensando que vocês devem ter a mesma reação que eu tive há tempos atrás. Quaresma? Quaresma não é tempo de penitência, não é tempo que a igreja nos pede para fazer esmola, rezar muito. É esse tempo. Mas claramente quero vos dar agora uma nova visão da Quaresma. E essa visão vai consistir justamente em um tempo propício que Deus nos dá, a Igreja Santa nos dá, para poder nós alcançar essa felicidade. Ou seja, entrar nessa fonte e dela conseguir ser feliz. Porque eu pergunto para você, o que é ser feliz? Ter muito dinheiro? Conseguir ser formado em alguma faculdade, em alguma universidade? Viajar para a Europa? O que seria a felicidade? O que é a felicidade para ti? Para mim, como venho descobrindo cada vez mais, e para todos os santos que tiveram na igreja, felicidade consiste em uma coisa simplesmente: chegar a ser semelhante. Não semelhante parecido, semelhante igual, como diz nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras, semelhança consiste em ser igual a. E nós, seres humanos, como disse eu no domingo passado, no mini retiro que eu preguei, semelhança nas Sagradas Escrituras foi as palavras que Deus fez ou disse quando criou o ser humano. Falou para, ou seja, a Santíssima Trindade reunida no céu, disseram: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Mas nos perguntamos, semelhantes a quem então? Quando foi criado o homem? É como que quando foi criado o homem, a Santíssima Trindade olhou para o Verbo, a segunda pessoa, naquele tempo já vendo Jesus Cristo encarnado, podemos dizer dessa forma, olhando para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e fez como o ser humano tem que ser semelhante a ele, ao Filho do Pai Eterno. E aí, é chegando a ser igual a ele que nós seremos felizes verdadeiramente. Porque exemplos abundam no tempo, na história, de pessoas que quanto mais imitavam a esse homem, a esse Deus, a esse que nos veio dar o exemplo, Jesus Cristo, mais eram felizes. Por mais que estavam na pobreza, na angústia, na enfermidade, eram felizes. E agora, claramente, como sabemos que o homem perdeu essa semelhança ao cair no pecado, vem nosso bom Deus encarnar-se, Jesus Cristo, para dar pela redenção que nos daria na cruz a graça de voltar a ter essa semelhança a Ele pela graça no batismo. E nós, quando vamos crescendo e vamos perdendo, somos chamados a readquirir, a ser igual a Jesus Cristo e logo claramente ser filhos do Pai Eterno, que Deus nos vê e diz: aí está meu filho. E por isso eu quero vos dizer que na Quaresma está essa fonte. Por quê? Porque a Quaresma que nos dá é a graça de sermos verdadeiramente felizes. Recapitulando o tema que comecei. Por quê? Porque ela nos conduz a 3 conversões. Essas conversões, que são a primeira, conversão a nós mesmos. Segunda, conversão ao próximo. E a terceira,
conversão a Deus. Como nós podemos converter-nos, ou melhor dizer, como eu dizia que nossa felicidade consiste em ser semelhantes a Cristo. No domingo passado vimos que Cristo nos deu esse exemplo dessas 3 conversões. Por mais que ele era Deus, por mais que ele não necessitava, mas para mostrarmos como nós chegaremos a imitar a ele, nos deu esses exemplos. Quais foram? Conversão a si mesmo. Como a humanidade de Jesus quis mostrar como se converter a si mesmo. Controlando o que seria a carne própria. E como ele controlou a sua carne própria para não cair nas paixões, ou seja, ele nunca poderia cair porque ele é Deus, mas como ele buscou controlar sua carne, jejuando 40 dias e 40 noites. Mesmo tendo fome, mesmo podendo converter qualquer pedra em pão, quis controlar sua carne. Como Jesus se converteu aos demais? Ele converteu aos demais, dando esse exemplo fortíssimo, dando-nos esse exemplo de como ser dócil ao Espírito Santo, como deu todos os exemplos que eu venho citando, e como ele se converteu, por assim dizer, colocou o corpo, a humanidade dele, converter a Deus pela oração, porque todas as tentações ele respondeu pela oração, quer dizer, pela palavra de Deus, pela palavra que o Pai havia ensinado para ele. Agora, recapitulando o Evangelho do domingo passado, vamos nesse domingo. Como nesse domingo nós podemos crescer nessa felicidade? Nesse tempo de Quaresma, buscar dessa fonte uma felicidade que nos ajudará claramente a ser realizado nessa vida. E como é? Vou citar bem textualmente o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, no versículo de 28 a 29. O que está dizendo lá? Enquanto ele orava, seu rosto mudou e suas vestimentas brilharam de resplendor. Aqui está se referindo a quem? A Jesus Cristo, que depois de tiver elegido os seus 3 discípulos que buscou sempre eleger esses para estar com ele nos momentos mais especiais da vida dele, ele elegia Pedro, Tiago e João, que seriam testemunhas depois de tudo que passou com ele para levar aos outros. E quero dar uma observação para que vocês possam crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras, que esses 3 não foi em vão. São Pedro, porque seria o primeiro Papa da igreja que Jesus ia fundar. São Tiago, porque seria o patriarca de Jerusalém. E São João, porque seria aquele que ficaria como custódio da Virgem Maria, aquele que estaria com ele até no pé da cruz. E agora, por que eu quero dar esse ênfase aqui? Que enquanto Jesus rezava, orava, seu rosto mudou e suas vestimentas brilhavam de resplendor. Vou dar outra ajuda mais ainda para que vocês profundizem nas Sagradas Escrituras, porque diz que nesse momento apareceu 2 pessoas, Moisés e Elias. Por que esses 2? Porque Moisés também tinha, no monte, Deus havia revelado a Moisés, manifestado essa glória a Moisés, como manifestou agora com Cristo. Moisés simboliza todas as leis. Jesus é a perfeição das leis. Elias também foi no Monte Sinaí que Deus o revelou a ele. Revelou a ele por meio de uma brisa suave. Se manifestou a Elias. Elias simboliza todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus é aquele que vem cumprir todas as profecias. Também eles falavam da paixão, morte, paixão e ressurreição que Jesus ia fazer. O que consiste isso?
chama Êxodo de Jesus, que significa passagem. Tanto Moisés quanto Elias também tiveram seus êxodos. Moisés, que tirou o povo do Egito e levou à terra prometida. Elias foi ao contrário. Quando na terra prometida, Jerusalém, o povo estava pecando, ele saiu de Jerusalém e foi ao monte a conversar com Deus. Passou o mesmo com Jesus. O povo de Jerusalém não aceitou ele, ele foi no alto da cruz, fora de Jerusalém, a morrer pela humanidade e para os próprios judeus. Outra coisa interessante, Jesus aqui no monte se transfigura, para que os discípulos, ao ver Jesus transfigurado, não escandalizassem quando vissem ele no alto da cruz desfigurado. Voltando agora já para finalizar esse vídeo, volto outra vez no versículo. Enquanto ele orava, seu rosto mudou e suas vestimentas brilharam de resplandor. Queridos irmãos, amigos, conhecidos e todos, lembre-se, enquanto ele orava, quando Deus manifestou sua glória a Moisés, quando Moisés rezava, falava com ele, não é só ficar assim conversando com palavras ao vento. Elias a mesma coisa. Jesus subia sempre no monte para orar, para conversar com o Pai. E é através da oração que teremos essa graça de voltar a ser semelhantes a Jesus Cristo. E só semelhante a Jesus Cristo que seremos verdadeiramente felizes. Não pense em outra felicidade senão essa. Só assim encontraremos. Então, queridos, para que possamos nós, nesse tempo de Quaresma, crescer em conversão a nós mesmos, claramente sabemos que devemos fazer jejum, ao menos nas sextas-feiras, não comer carne. Como nós faremos a nossa conversão aos demais? Busque fazer uma esmola. Se te custa às vezes dar dinheiro, compra uma feira, faz uma cesta básica. A cada semana busca uma pessoa, faz uma cesta básica, doa para quem precisa. Nesse tempo de Quaresma, não necessariamente a gente faz falta, tem que fazer durante o ano, mas nesse tempo de Quaresma, ajude-se a você mesmo nesse tempo e claramente ajudará os demais ao mesmo tempo. E a conversão a Deus. Nessa semana, nesse domingo, nesse evangelho explícito, nos chama a conversão a Deus. E como? Pela oração. Por isso, como você pode converter a Deus pela oração? Te dou 2 conselhos e busque praticar nessa quaresma inteira. Primeira, modo de oração que vai te ajudar muito a assemelhar com Jesus Cristo. Primeiro ponto, reze um salmo por dia. Mesmo se chega no fim da quaresma e você não conseguiu terminar todos os salmos, continua. Um salmo por dia. Se o salmo é grande, divide em 3, mas busque rezar um salmo por dia como preparação para depois você reza um salmo, segue depois 10 minutos de leitura bíblica. 10 minutos a leitura bíblica do Evangelho de São Lucas. Tá bom? Então eu vos peço esses 2 pontos só para essa semana, para começar e continuar até quando terminar esses pontos. Um salmo por dia, e se o salmo é grande, divide, e começar a ler o Evangelho de São Lucas nessa quaresma, tá bom? Assim vocês vão ver claramente o quanto você vai ser transfigurado em Jesus Cristo. E aí encontrará a verdadeira fonte da felicidade que se encontra nessa quaresma, claramente, como um tempo que nos dá essa graça, ou seja, nos faz lembrar mais dessa graça de converter-nos a nós mesmos pelo jejum, controlar nossa carne, aos demais, dar-lhe esmola, e a Deus, rezando, mostrando a Deus que Ele é o Criador e nós somos criaturas. Por isso, te desejo uma abençoada semana, um santo e feliz tempo de Quaresma, e que Nossa Senhora das Dores nos ajude muito a viver esse tempo.
para que assim podamos, ao fim da quaresma, ressuscitar com Cristo, ser homens novos, mulheres novas, para adorar esse bom Deus e para ser aquilo que Deus quer que sejamos, plenamente felizes, independente das circunstâncias. Assim te apresento a fonte da felicidade e que você também possa oferecer aos demais, tá bom? Um beijo no seu coração, salve Maria Puríssima, sem pecado concebida.